Bom, e a gente continua agora neste assunto política, conversando agora ao vivo por telefone com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, do PT do Paraná. Como vai, deputada? Bom dia para a senhora. Oi, bom dia. Deputada, satisfação a sua participação aqui no nosso jornal. Eu gostaria de começar perguntando, a senhora tem uma agenda, né, a ser cumprida aqui na região metropolitana, os objetivos dessa pauta, considerando que são várias as frentes, não é, de prioridades que o governo parece ter neste momento. Bem, eu vim aqui a Belo Horizonte como presidenta do PT, não vim aqui como integrante do governo, né? Então, a minha agenda, ela é dedicada a conversar com o PT, a conversar com os partidos que compõem a nossa federação. Fiz agora de manhã uma visita à Contagem, aqui a Prefeita Marília. Aliás, a administração dela tem ido muito bem, a aprovação, conversamos um pouco sobre esses desafios, também me encontrei com o presidente do PT de Contagem, com direção, para conversarmos os desafios para 2024, né? Nós queremos a reeleição da Marília aqui. E agora, ainda pela manhã, eu vou estar na Assembleia Legislativa, conversando com o presidente da Assembleia, e tenho um almoço com a nossa bancada de deputados e deputadas também, para falar um pouquinho sobre o cenário político de Minas, as condições que está o PT, como que nós vamos fazer o processo de organização para as eleições. E à tarde nós vamos reunir os dirigentes do partido, vereadores da região metropolitana, de BH e região metropolitana, também com esse objetivo. Depois uma plenária com os movimentos sociais e uma plenária com as mulheres. Nós queremos reforçar muito a participação e a presença feminina no processo que nós vamos construir para as eleições de 24. Deputada, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia. Deputada, a senhora citou aí a questão das eleições municipais, da prefeita Marília Campos. O PT sofreu uma redução drástica aqui no número de prefeitos em Minas Gerais nos últimos anos. Pensando aqui em Belo Horizonte, por exemplo, onde já tem um tempo aí que o PT também não governa, ele acabou fazendo alianças aí, mas não teve um candidato próprio nas últimas eleições, não conseguiu vencer as últimas eleições aqui, está fraco na capital e no estado de uma forma geral. Há algum plano já para lançar candidatura própria em Belo Horizonte? Isso tudo nós vamos discutir, por enquanto não há nenhuma definição. Nós temos que conversar com os partidos da federação, também partidos aliados, montar uma aliança. Obviamente que o PT tem nomes, tem condições de fazer a disputa, não é esse problema. Acho que nós fortalecemos agora na eleição de 22 com a ampliação da nossa bancada federal. Nós estamos com 10 deputados federais, 12 estaduais. Isso é uma força relevante e que ajuda a articular a presença em todo o estado. Então, com certeza, esse debate nós vamos fazer. Ainda não temos definição. Óbvio que aonde nós governamos, nós queremos a reeleição dos nossos prefeitos, prefeitas, ou se não for o caso de eleição, fazer a sucessão. Mas queremos ampliar. Não tem dúvidas que a gente tem condições de fazer essa ampliação, principalmente agora, com a eleição do presidente Lula. Isso vai ter impacto também, né, os programas e projetos do governo, isso tudo tem impacto nos municípios. Então nós queremos organizar nesse sentido. Deputada, deixa eu só insistir, por mais que a senhora tenha dito, claro, né, a senhora está aqui nessa condição de presidente nacional do PT, toda essa articulação aqui na região metropolitana, mas eu queria saber o que a senhora tem sentido da coesão, não só dos políticos aí do PT, deputados, né, como a senhora comentou também, mas dos partidos que compõem a federação, porque várias pautas que são prioritárias para o governo, a gente percebe uma discordância muito grande dentro dessas alas. Falo até mesmo dentro do PT, o próprio PSOL, né, que é um partido importante da federação, sobretudo nessas discussões envolvendo aí o novo arcabouço fiscal. Como é que a senhora tem sentido a coesão ou não dos partidos, né, das várias correntes, legendas internas aí que compõem a federação? O PT não faltará ao governo, vai estar junto com o governo em todas as matérias que forem importantes e que são estratégicas para o Brasil. Isso não quer dizer que se deixe de discutir e debater. Aliás, essa é uma característica do PT. O PT talvez seja um partido com essa força, com essa presença nacional, exatamente porque tem uma democracia interna muito grande. Então o debate faz parte. Nós estamos conversando com todos os partidos aliados, já me reuni com os presidentes, também tem sugestões, também debatem, mas tenho certeza que na hora que precisarmos para fazer as decisões, nós vamos estar juntos.
Para você que está chegando agora à Band News FM, estamos conversando com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Deputada, é um prazer falar com você, a Luciana Viana, por aqui. Bom, você citou aí, né, a visita à prefeita de Contagem, Marília Campos, também encontros com outros deputados, sindicalistas, lideranças, né, de movimentos sociais e mulheres. Eu gostaria de aproveitar o ensejo, a oportunidade, para você nos dizer sobre a atuação da mulher na política, o que o PT está fazendo, né? Pensando nas eleições do próximo ano, municipais, e até mesmo em 2026, né? A atuação das mulheres na política. Como é que fica essa força, essa interação, essa conversa com as mulheres mineiras, deputada? Que bom, Luciana. Não, olha, primeiro assim, a gente tem uma preocupação muito grande e uma prioridade para que as mulheres tenham protagonismo na política. Aliás, na direção do PT, nós já temos 50% dos cargos de dirigentes que são mulheres, além de mim, que sou presidenta. Tem, por exemplo, a secretária de Planejamento e Finanças, que é mineira, a Gleide Andrade, que tem cumprido um papel muito importante no PT nacional e também na relação aqui com Minas. Temos a secretária de Organização, de Formação, enfim, a gente sempre teve isso como uma prioridade. E para as eleições, a gente também se prepara. Nós temos um projeto específico que se chama Elas por Elas, que nós lançamos em 2017, e de lá para cá a gente prepara as candidaturas femininas com muita antecedência. Desde como organizar uma campanha, questão de comunicação, de formação. Tanto que agora, em 2022, nós praticamente dobramos a nossa bancada feminina. Nós tínhamos 10 deputadas federais, a Margarida saiu para ser nossa prefeita de Juiz de Fora, ficamos com 9 e agora nós elegemos 18 mulheres. Então isso mostra que o partido tem se dedicado a essa presença feminina. E é o que nós já estamos fazendo para a eleição de 24. Nós já relançamos o programa, o projeto Elas por Elas agora para esse período e já estamos preparando as candidaturas de vereadoras, estamos preparando candidaturas de prefeitas. Nós queremos ampliar muito o número de mulheres. Deputada, voltando aqui a questões ligadas ao Congresso, como é que a senhora está vendo aí e como isso atrapalha a vida do governo, a criação aí de pelo menos 4 CPIs? A senhora parece que foi escalada, inclusive, para uma delas, a questão do Movimento Sem Terra, do MST. Como é que a senhora está vendo esse movimento e, especificamente, sobre essa CPI do MST, onde a oposição tem uma maioria esmagadora dentro dessa CPI? Olha, as CPIs são legítimas, né? Porque é um instrumento do Congresso de fazer a investigação, resolver problemas, enfim. Mas, obviamente, é que para a pauta de governo atrapalha, porque ela acaba tomando muito espaço e acaba virando foco, né, da situação do Congresso Nacional. E aí outras matérias que são relevantes e importantes acabam sendo deixadas de lado. Por isso que a gente tem sempre, quando você está no governo, mais resistência a CPIs. Não é por meio de investigação, não é nada, é porque realmente tira o foco de outras matérias. Eu acho que todas colocadas aí, a que menos precisaria seria do MST. Nós já tivemos CPI do MST, aliás, foi no primeiro governo do presidente Lula, não restou nada de coisas ruins do MST, ou seja, já foi investigado, já foi analisado. E essa CPI surgiu muito mais por uma decisão política de um setor ali do Congresso, né? Uma parte da bancada do agronegócio, mas também esse pessoal mais da extrema-direita, ligado a Bolsonaro, para exatamente fustigar e querer criminalizar movimentos. Nós não vamos deixar isso acontecer. O MST é um dos principais movimentos sociais do país, mais organizado, tem que ser respeitado, mas não é só isso. O MST é um movimento que traz produção para o Brasil. São inúmeras as cooperativas produtivas que eles têm. No meu estado, que é um estado onde o MST é muito forte, tem uma presença grande, são várias cooperativas, mais de 20 que existem no estado, produtivas, né? Produz arroz, leite, queijo, erva mate. Isso tudo gera emprego, ajuda o agricultor, o pequeno agricultor, a agricultura familiar. Então, o que nós temos que mostrar é isso. E eu acho que tem que baixar essa fervura. Esse negócio de agronegócio contra o MST, isso não é bom. Não é bom nem para o agro, nem para o MST, mas não é bom para o Brasil. Porque o agronegócio é exportador, produtor de grãos, soja, milho, importantíssimo para a nossa economia. E o MST está entre aqueles que produzem a comida que vai para a mesa do povo brasileiro. O arroz, o feijão, a mandioca, a farinha, enfim, que não é produzida pelo agro. Então, são complementares em termos de produção. Eu acho que o papel dessa CPI é a gente baixar um pouco essa fervura, mostrar que todo mundo cabe dentro do Brasil e que a gente precisa ter aí uma
pacificação para que a produção agrícola brasileira, que já vai bem, possa deslanchar e produzir mais alimentos para o povo. Deputada, para finalizar, eu sei que a senhora tem uma agenda extensa, a senhora falou desse papel importante que o PT enxerga, né, nessa participação feminina, ampliar a participação feminina, seja na estrutura partidária ou na política também. Mais recentemente, unindo do PT ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, os deputados lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, votaram com facilidade, né, a PEC aí da chamada anistia aos partidos, né, que prevê uma facilidade para os partidos até que descumpram eventualmente o cumprimento ali daquelas cotas ligadas a negros e mulheres, por exemplo. Como explicar essa concordância que foi do PT ao PL lá na CCJ? Porque nós temos muitos problemas em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. As multas aplicadas aos partidos políticos, elas são praticamente inexequíveis. São multas muito altas que não têm o poder de corrigir, de ser pedagógico. Então, por isso que o Congresso fica fazendo anistia. O Tribunal Superior Eleitoral, através do seu corpo técnico, tem exigências e tem aplicado multas aí não só em relação a cotas, mas em outras questões que realmente não tem condições de você depois fazer a gestão partidária. Eu acho que uma multa, ela tem que ser pedagógica. E na questão de cotas, nós não podemos tratar como se trata um trânsito, vai multa e você disciplina. Não. Eu, inclusive, quando encaminhei na CCJ, eu disse, olha, nós precisamos de outras penalidades. Por exemplo, o partido que não observou as cotas e elegeu uma bancada masculina pode perder uma cadeira e ter que colocar uma mulher. Nós precisamos das cotas de cadeiras dentro do parlamento, como tem no Chile, na Argentina. Aí a gente vai conseguir. Porque senão a gente vai levando desse jeito e aí nem o TSE consegue disciplinar com as multas e nem os partidos se dobram. Então agora que vai ter a comissão especial, nós queremos fazer uma discussão sobre isso. Quais são as outras penalidades que aí sim, aplicadas, elas são, do ponto de vista da política, corretoras desse processo. E é bom dizer que o PT sempre teve compromisso com as cotas. Nós não tivemos problemas na eleição com as cotas de mulheres. Nós fizemos certinho, tanto que eu disse que nós dobramos a nossa bancada. Isso sempre foi compromisso, tanto que nós temos cota na direção partidária. E assim também a cota de etnia, de raça, né? Dos negros, das negras, dos índios. Aliás, a gente também tem cota na direção partidária de participação dos negros, participação indígena, de juventude. Agora, o que aconteceu? Isso não está em lei, é uma regulamentação do tribunal. E é uma coisa estranha, porque como não tem uma obrigatoriedade mínima, como é das mulheres, então o partido tem que distribuir o recurso do fundo de acordo com o número de candidaturas, acaba privilegiando o partido que não lançou candidato negro em nenhum estado, não lançou nas chapas, entendeu? Aí só lançou branco. Então nós temos que regulamentar isso, mas tem que legislar primeiro. Eu estou defendendo que a gente coloque as cotas na PEC, tanto as cotas de mulheres como as cotas de negros e negras. Saia de lei ordinária, vai para a PEC e saia das cotas raciais da regulação e vá para a PEC também, para ficar claro, é constitucional as cotas. E que a gente possa unir multas que sejam factíveis e pedagógicas, mas também com outras penalidades políticas, como eu falei. 10h41, a gente conversou aqui na Band News FM com a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann. Deputada, muito obrigado pela gentileza de conversar aqui com o nosso ouvinte. Eu que agradeço e também um abraço a todos os ouvintes da Band News. Muito obrigado. 10h41.